Ora, então, muito boa tarde, cá estamos de volta para mais uma entrevista / conversa. Por acaso tenho que arranjar um nome para este formato, porque vou ter que fazer um brainstorming com os participantes das conversas para fazer um brainstorming de um nome para dar estas entrevistas. Então, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Hoje trago mais um super convidado especial, o Luís Rasquilha, que já o acompanho aqui há uns aninhos, desde umas jornadas de marketing que eu convidei. Infelizmente ele não pôde estar presente, mas entretanto já o pude ver em várias ocasiões e é um excelente comunicador e que tem muito conteúdo para partilhar com o público, que eu sei por experiência própria. Ora bem, para quem for entrando pode cumprimentar, dar um olá, dizer onde é que está, pode colocar alguma questão logo à partida para o Luís poder mais tarde responder. Também se entenderem que os vossos amigos, os vossos contactos do Facebook podem ter interesse nesta conversa, podem convidá-los, podem partilhar com o vosso público, podem identificar as pessoas nos comentários que tenham interesse neste assunto. Quem estiver a assistir à gravação fica também, desde já, convidada a colocar questões, comentários, dúvidas. Se quiserem que o Luís responda mais facilmente, o ideal é identificá-lo, mencioná-lo no comentário para ele saber que vocês lhe colocaram uma questão, ok? Já temos aqui, olha, já agora, não sei se reparaste, houve muita gente que te deu os parabéns, que te deu os parabéns por esta publicação, que é sempre interessante, e vamos para mais um pouquinho até que as pessoas comecem a juntar-se à conversa e estamos aqui, exatamente. E estejam à vontade para intervir, para cumprimentar. O convidado é super especial. Eu não te contei, Luís, mas este convite é curioso. A história é engraçada de eu te ter convidado. Não é de eu te ter convidado, como é evidente, estarias sempre na lista, mas como surgiu a ideia assim, vou fazer qualquer coisa sobre inovação, e pensei logo em ti, como é evidente. Eu estou a trabalhar, digamos assim, com um grupo de miúdos de uma escola profissional aqui da zona. Uhum. E aqui há tempos eu publiquei um videozinho, uma coisinha curtinha, a falar sobre inovação. E então um dos miúdos, que é um miúdo muito, muito participativo, ele terá 15, 16 anos, mas é daqueles miúdos que mostra muito interesse. Eu uma vez já fui a essa escola algumas vezes fazer umas palestras, e numa das últimas que fui, eles estavam sempre a colocar questões e muito, muito participativo e até questões pertinentes para o miúdo da idade dele. E então ele colocou nos comentários ferramentas de inovação e como é que se faz, etc, etc, etc. E eu, ora bem, a resposta, como tu sabes, bem melhor do que eu, é uma resposta longa, complexa e não pode ser, de certa forma, aflorada num simples comentário do Facebook. E eu pensei, se calhar uma boa forma de explorar este tema é fazendo um direto. E eu, pronto, olha, perdi a vergonha, mandei-te o convite e tu, muito amavelmente, aceitaste. É um prazer. E também é bom saber que os miúdos de 15 anos começam a estar mais interessados na questão da inovação. Sim, que é sem dúvida uma ferramenta que, na minha opinião, mas eu sou sempre suspeito para falar, claro. é talvez a ferramenta que vai fazer a diferença entre as empresas que vão sobreviver e as que vão colapsar nos próximos anos. Isso a gente vê todos os dias dentro da nossa atividade profissional, pouco pelo mundo, que a Inova trabalha muito Brasil, mas Brasil, Portugal, Espanha, Holanda, Inglaterra, Estados Unidos, temos clientes um pouco por todo o mundo, e o que a gente vê é a quantidade de empresas que começam a perder negócio e começam a perder a sua relevância no mercado porque não adotam a inovação como... Parou a imagem. Oh, caramba. Isto são coisas do direto. Não sei, Luís. Eventualmente se entras e saís novamente, porque a tua imagem parou. Pronto, isto são coisas que acontecem no direto, peço imensa desculpa, mas é como o Oceano Atlântico eventualmente pode estar um pouco agitado, isto pode acontecer. Por isso aguardem só um pouquinho, porque certamente que o Luís há de voltar.
Ok, bem, o momento, o direto tem este problema. Ora bem, já está outra vez parado. Ok, agora já está. Ainda tens a imagem congelada. Não sei se... Talvez terás que sair e entrar novamente. Não sei se tu estás ligado por cabo, se calhar seria melhor se tiveres essa possibilidade de ligar-se por cabo de rede, porque às vezes o Wi-Fi tem este constrangimento. Ok, agora já está. Já está? Pronto. Já está. Pronto, então Luís, se calhar já passávamos para a apresentação, faz uma apresentaçãozinha breve de ti, para as pessoas te conhecerem um pouquinho melhor, Sim. Quem ainda não conhecer, e depois podes começar a explanar o teu vasto conhecimento na área da inovação. Pode ser? Vamos lá, sim. Então, Luís Rasquilha, hoje um português no Brasil, há 7 anos, vou fazer 7 anos de Brasil no mês que vem, em março. E há 10 que lidero, não com a mesma marca, a gente fez uma troca de marca em 2014, mas lidero uma empresa ligada na Holanda à Science of the Time, que é a mais antiga e a maior rede de pesquisa de tendências do mundo. Eu lidero a parte de consultoria desde 2009, que começou na Holanda, foi para Portugal, eu estive em Portugal uns anos, 9, 10 e 11, até mudar para o Brasil, quando abrimos o escritório de São Paulo, e claro, o mercado da dimensão do Brasil, com 200 milhões de pessoas, naturalmente... quando comparado em termos de volume de negócio, ganha facilmente dos mercados europeus. E a partir de 2014 nós fizemos a inversão, o que nós dizemos a inversão do headquarters. Hoje a unidade de research, de pesquisa, continua na Holanda, debaixo do Carl Rod, que é o homem da pesquisa de tendências. E nós temos aqui, a partir do Brasil, a unidade de consultoria, que se dedica a 5 grandes coisas: cultura de inovação, ou seja, ajudar as empresas e os profissionais a adotar uma atitude inovadora, ou seja, as ferramentas são consequência de um mindset, de um comportamento e uma cultura de gestão. Trabalhamos com planeamento estratégico, ou seja, a utilização de ferramentas muito ligadas ao que nós chamamos futuro e tendências de perspectiva e foresight, para ajudar a tomar as decisões que no curto, médio e longo prazo perspectivo, portanto olhar para a frente, vão ser necessárias para o planeamento estratégico. Trabalhamos com transformação digital, ou seja, neste mundo da chamada quarta revolução industrial, como ajudar as empresas a fazer o shift de um mundo puramente linear e normal de gestão tradicional para um mundo mais digital e um mundo mais, até usando a expressão da singularity, um mundo mais exponencial, mas que tem muito a ver com a velocidade em que tudo acontece. Trabalhamos com Business Model Validation, que é uma coisa nova, que é basicamente usar todo o conhecimento que sai das tendências, que eu já explico um bocadinho, para dizer se determinada ideia, seja ela de produto, de serviço, de nova empresa, ou o que for, tem ou não capacidade de ter sucesso em função do que as trends nos dizem. E uma área relativamente nova, que Change Management, que tenta amarrar isto tudo debaixo de uma coisa só, porque não adianta fazer o que nós chamamos de iniciativas individuais, ou seja, não adianta fazer um planeamento estratégico individual ou uma cultura de inovação individual se não tiver amarrado tudo e à volta de um processo de gestão de mudança. Portanto, a divisão consultoria, que eu lidero desde 2009, início de 2009, tem este DNA, que nós chamamos de Trends Innovation, usar as tendências para suportar a inovação. E temos uma Business School, aqui em São Paulo, só a nossa escola de negócios, que é a Inova Business School, 2 unidades, Campinas e São Paulo. Enfim, para termos uma ideia, são 90 km de distância de São Paulo a Campinas. Campinas é uma cidade com 3 milhões de pessoas, São Paulo é uma cidade com 12 milhões, 13 milhões de pessoas, coisa pouca, portanto há aqui uma noção de escala. Temos 2 unidades de negócio, 2 escolas certificadas pelo Ministério da Educação brasileiro, portanto cumprindo toda a regra de validação, de acreditação, e temos 3, 4 linhas de produtos, o que chamamos os MBAs, portanto o Management Business Administration tradicional, mas com foco em inovação, portanto a pessoa que faz, porque há uma diferença no Brasil face ao resto do mundo naquilo que é os MBAs. O MBA é um curso de gestão, só que no Brasil o MBA sempre pendura uma área de especialização. Então é normal encontrar pessoas com MBA em marketing, MBA em recursos humanos, MBA em finanças. Portanto, que é uma coisa meio... É um mix
entre a pós-graduação, que é uma coisa especializada, e o MBA, que é uma coisa mais genérica de gestão. Então, aqui o Brasil tem essa regra, o MBA é o curso de gestão e depois escolhes uma especialização. Nós temos 6 ou 7 ligadas à inovação, pesquisa de tendências, design thinking, gestão de inovação. Temos uma linha de pós-graduações, uma delas que é pós-neuromarketing, com o parceiro de Viseu, da ICN, do Fernando Rodrigues, que é o nosso parceiro aqui da área técnica, uma economia criativa, e depois uma linha do que nós chamamos de Masters, cursos rápidos, de 5, 10 ou 20 encontros, coisas livres, e portanto qualquer pessoa pode fazer, independente de ter ou não licenciatura, o que for. São cursos muito voltados a temas específicos. Então temos o Master em pesquisa de tendências, o Master em inovação disruptiva, o Master em jornada de cliente, storytelling, temas emergentes que nós vamos colocando no processo. E depois temos mais 2 cursos livres, um que é o pós-MBA. Quem já fez MBA e quer fazer uma atualização, é uma coisa muito, muito comum, pelo menos no mercado brasileiro, é comum encontrarmos executivos com 2, 3 MBAs aos 32 anos, porque estão sempre num processo de reciclagem, e nós tirámos esse curso juntamente com outras faculdades no mercado, e temos o novo, que é uma coisa ligada ao C-Level, uma coisa chamada Future Leaders, que é um programa advanced, um programa avançado para quem já está numa função C, seja ele CMO, CIO, CTO, CEO, o que for, um Chief, e que quer, enfim, juntar ali um conjunto de competências. E eu lidero esta parte toda. Hoje a nossa operação física é só ao Brasil, chegámos a ter a operação em Portugal, que fechámos no final de 2014, uma questão de aposta estratégica do mercado. Não faria sentido no mundo conectado, no mundo global, termos picar escritórios em vários lugares. Ficámos em Miami, Madrid, fechámos tudo, ficámos só com o escritório físico em São Paulo, onde estão 8 consultores na divisão de consultoria e 32, 33 pessoas entre professores e suporte na área da educação, na Business School. E a partir daqui, como eu falo daqui, vamos para o mundo. O ano passado fizemos 2 projetos grandes em Portugal, 3 projetos grandes em Portugal, muitos no Brasil, enfim. E basicamente o que a gente faz é, eu digo à equipa que nós temos sempre uma missão de evangelizar o mundo para a importância do olhar para a frente. Não necessariamente só da inovação, mas do olhar para a frente. Nós não, enfim, nós, Inova, não acreditamos, e o Luís, mas todos nós não acreditamos em inovação que funciona sem uma capacidade de olhar o futuro, de olhar o que é que vem pela frente. E aí entra a questão das tendências, que nós arrumamos em 4 grandes grupos. As mega tendências, muito criadas e lideradas pelo Richard Watson na London Business School e no What's Next, em que ele fala naquilo que são os movimentos de larga escala, ou seja, aquilo que impacta para o futuro, seja geopolítica, ambiente, tecnologia. Depois, e tipicamente a gente chama que mega tendências é uma coisa para 10 anos para a frente, e portanto já estão a correr. São tendências que têm impacto para os próximos 10, 20, 30 anos, independentemente do que aconteça no mundo. A alteração climática é uma coisa que, independente do que aconteça, está aí e vai continuar. Envelhecimento é uma mega trend. Depois daí descemos para o segundo nível, que é o nível das tendências comportamentais, que é em função das mega tendências, como é que as pessoas reagem e reajustam os seus comportamentos. Quando a gente vê a evolução tecnológica, vemos a quantidade de pessoas que estão conectadas 24 horas por dia, que estão mais dentro do mundo conectado do que do mundo offline. Depois descemos para o terceiro nível, chamado business, tendências de negócio, que é, com base nas mega tendências comportamentais, o que é que as empresas devem colocar em pauta, devem colocar na agenda, para perceber o que é que está acontecendo. E isso é para 2, 3 anos, e depois afunilamos uma área nova, um layer novo que chegou no ano passado, chamado Emerging Trends, tendências emergentes, que pela velocidade do que o mundo está a correr, são coisas nos próximos 12 meses têm poder de explodir. Estamos a falar de coisas como inteligência artificial, impressoras 3D, machine learning, onde a tecnologia, enfim, essa 4ª revolução industrial tem muita presença. Então, basicamente, essa é o nosso mindset, a nossa forma de pensar. A inovação entra aqui como? Nós defendemos na Inova e temos, enfim, por bem ou por mal, sido copiados e seguidos por algumas empresas, por algumas faculdades, por alguns profissionais, enfim, é a vida, que inovação não é tecnologia. A tecnologia é uma ferramenta, pelo mundo que vivemos hoje, chamado 4ª Revolução Industrial. A tecnologia é, sem dúvida, a ferramenta que acelera o mundo e que permitiu a maioria das mudanças que estamos a viver hoje. Mas a inovação é muito mais, antes de tecnologia, é uma atitude. Às vezes temos clientes e pessoas, não, mas eu agora vou fazer aqui um programa de inovação, vou pôr um software de gestão de ideias, acho isso tudo lindo, mas é do nível 3 ou 4 da conversa, porque se as pessoas previamente não tiverem conscientes de que o mundo está em mudança,
não tiverem algumas competências de técnicas para perceber que mudança é essa e como mapear, como fazer o mapping desse ecossistema global ou do seu negócio, e não tiver 2 ou 3 ferramentas que permitam transformar esse conhecimento que sai da observação das tendências, do futuro das mudanças, para ideias, dizer, bom, o que é que eu faço com isto, seja para reduzir custo, aumentar a margem, abrir uma nova linha de negócio, não há software de gestão de inovação que funcione, porque é ter a ferramenta sem ter o que meter lá dentro. E, portanto, nós estamos muito mais na divisão da conscientização, da evangelização, que é uma palavra que a gente usa muito forte, e temos vindo, enfim, ao longo de 10 anos, que é o que levamos já na estrada, dizer empresas e profissionais, obviamente, que não adotem uma postura inovadora, ou seja, a capacidade de entender o que está a acontecer à volta, levantar a cabeça e entender o ecossistema, tentar mapear, identificar as mudanças relevantes e consistentes e diferenciá-las dos picos de coisas que são espuma do momento, e que depois consigam traduzir isso em alguma coisa tangível para a empresa, são os profissionais que vão ter sucesso. E quem não fizer isso dificilmente vai ter capacidade de sobreviver no mercado. Vivemos, Portugal está a ser impactado, Portugal é um mercado mais pequenino, obviamente, não é um mercado que lidera a transformação. Falamos de quem lidera hoje a transformação são mercados como a China, como os Estados Unidos. Olha a Sandra Lima, olá Sandra. Quem lidera as transformações, e Portugal, embora tenha lá um Web Summit, que é interessante, mas é muito mais uma mostra de iniciativas do que propriamente um drive de transformação. E é interessante o momento que falamos, porque acabou há 2 semanas o World Economic Forum, fazer aquele encontro de Davos, e quem se dedica um bocadinho a ver o que ali passou, vê a quantidade de coisas que estão a acontecer e que vão acontecer nos próximos anos, e o quanto nós, gestores, empresários, profissionais, pessoas, seres humanos, estamos preparados ou não para isso. Nós temos aqui no Brasil um cliente que trabalha com tecnologia, com IoT, internet das coisas, e que me desafiou, e eu aceitei, vamos ver agora como é que funciona, para ser uma das primeiras cobaias no Brasil a implantar um chip de rastreamento de GPS, colocar um chip implantável, portanto não é um relógio, não é um óculos, não é um telemóvel, é uma coisa implantável dentro do corpo, uma cápsula que tem FRID, que tem GPS e que permite, no limite, desbloquear a porta da empresa sem precisar do crachá de acesso, fazer check-in no avião sem precisar de telemóvel, ou chegar numa máquina de vending, comprar uma Coca-Cola e basta encostar a mão e o FRID já está ligado no PayPal, que já está ligado não sei aonde. Tudo integrado. Está tudo integrado. Portanto, isso já é uma realidade. Estamos a 2 meses, 2 meses de fazer o teste. Serei eu, a Luciana, que é a head da empresa, 2, 3 pessoas, vamos testar isso para ver, estamos agora a ver com clínica, enfim, todo o processo médico, como é que se faz, mas é uma coisa que já chegou. E, portanto, ainda vemos muitas pessoas dizendo, não, mas isso é uma coisa futurista, isso é muito Black Mirror, é a expressão que falam muitas vezes. Não, isso é muito Black Mirror, vamos ver, não é bem assim. E estamos num momento de transformação. O professor Yuval, que é o israelita, fala que é a maior transformação. Olá, Rodrigo, boa tarde. É a maior o Rodrigo é que é o responsável por isto tudo. Ele é que é o responsável. Olá, Rodrigo. Olá, Rodrigo. Estamos num momento, como o professor Yuval diz, é a maior transformação desde o início da vida, há 4 bilhões de anos atrás. E é uma transformação que a tecnologia é o drive, mas nos transforma a nós. E se nós olharmos os mais velhos daqui da sala, o Rodrigo é o mais novo, mas se pensarmos como era a nossa vida antes do iPhone, como era a nossa vida antes de 2007, porque em 2007 chega o primeiro smartphone da Apple, o iPhone, depois, enfim, outros seguiram, mas a quantidade de coisas que aconteceram nos últimos 10, 11 anos, desde chegadas de redes sociais como Facebook, como Instagram, como LinkedIn forte, como SlideShare, como Snapchat, até apps para tudo, apps para ir ao banco, apps para ir à faculdade, apps para ir ao médico, apps para ir ao supermercado, Spotify, Netflix, tudo isso são coisas que têm 10 anos de vida. Não é nada na história da humanidade. Não é nada. Falamos de impressoras 3D que foram inventadas lá nos anos 70, mas que agora começaram a chegar com força na área médica, na área do retalho, na área da moda, na área da alimentação. Temos restaurantes que imprimem comida em 3D, temos empresas de construção civil na China que já imprimiram casas prontas a habitar em 24 horas. Portanto, tudo isso são coisas que para os mais velhos, onde eu já me incluo depois dos 40, já te incluo nos mais velhos, em que vês... Porra, isto há 15, 20 anos atrás era ficção, era Star Trek, era Matrix, sim. E hoje está aí, hoje faz parte, hoje é uma coisa que nem está massificada em tudo, mas começa a estar bastante acessível, quer dizer, os casos clássicos, não é? Pegarem Spotify, Netflix ou Uber
e vemos coisas, mudanças radicais e profundas em modelos de negócio, como era comprar CDs, ir ao videoclube alugar o VHS ou o DVD, ou andar de táxi. Quer dizer, uma coisa, hoje andar de táxi, parar na rua, esperar que o táxi passe para levantar a mão, para ver se o táxi para, é uma coisa... não faz sentido. Eu tenho uma sobrinha, tenho 3, mas a mais velha tem 16 anos, e um dia descobri lá em casa do meu irmão uma disquete com aquelas disquetezinhas de 1.44 mega, que eu entreguei o meu trabalho da faculdade em 97, quando me formei, em 3 ou 4, porque não cabia numa, aquele Word manhoso. Entregavas numa caixinha ao professor, disquete 1, disquete 2, disquete 3, e ela dizia: tio, mas isto é o quê? Quando explicas a uma adolescente, não é? No caso, que hoje tem 16, mas tive pai há 4 anos atrás, tinha pai há 12 anos, Rodrigo, quer dizer, alterar a mentalidade, o que tu vês não é a mudança tecnológica, mas é a mudança de mindset. É uma pessoa olhar para uma disquete de 1.44 mega e dar risada, porque isso é de museu. Olhar para uma fita VHS ou para um disco de vinil ou para uma cassete que a gente rodava com uma caneta Bic para andar a chegar mais rápido e não gastar as baterias do Walkman, é para rir, porque de facto o mundo mudou. A Singularity tem uma expressão que eu acho brilhante, que é: o mundo é exponencial. De facto, a tecnologia acelerou, e ao acelerar fez com que as pessoas tivessem que andar mais rápido, e isso traz a obrigatoriedade da inovação como sobrevivência. Nós hoje defendemos a inovação como talvez a única ferramenta que vai permitir a sobrevivência das empresas e dos seus profissionais. Porque o que é que acontece, e vamos fazer aqui um meia-culpa à educação, que é o meu caso, enfim, sou professor, passei por várias universidades no mundo, algumas em Portugal, sempre como convidado, e hoje sou professor de 3 escolas de negócios, além da nossa, de primeiríssima linha, 2 delas Top Financial Times, ou no caso 3 delas Financial Times. O IE Business School de Madrid, que é a segunda melhor escola de MBA da Europa, onde eu dou aulas do InCompany há 7 meses, que sou convidado lá, a FIA, no Brasil, que é a Top 3 Financial Times da América Latina, e a da Fundação Simão Cabral, que é a número 1 Financial Times da América Latina. E, portanto, falando com um bocadinho de conhecimento de causa, além da Inova, que é a nossa, que tenta mudar um bocadinho esse mindset, o problema começa na educação, quando vivemos uma educação a todos os níveis, do ensino primário, secundário, preparatório, superior, preparada ou formatada para fazer pessoas iguais. Portanto, naquela lógica de execução, linha de produção, revolução industrial tradicional, a industrialização, em que as pessoas têm que ser standardizado, todo mundo igual, responde à definição do autor é aquela e não tem conversa, coisas do género, para um momento hoje em que nós estamos num processo de transformação, onde as empresas estão sob transformação, sob pressão, e não é um problema económico, ou não é um problema da crise ou não crise, é um problema da mudança do modelo do mundo que estamos vivendo, porque começamos a ver, por exemplo, a empresa de retalho que mais cresce no mundo é a Amazon. Todas as outras perdem valor de mercado, quem mais cresce é a Amazon. Empresas de retalho tradicional nos Estados Unidos estão a fechar lojas e a Amazon está a abrir lojas. Porquê? Porque a Amazon vem com um mindset digital em que integra serviço, inteligência artificial, big data, portfólio, facilidade, e os mindsets tradicionais não são aquela coisa: o cliente é um número, fica na fila, o processo é assim que nós sempre fizemos. Portanto, há aqui um gap. E a grande mudança que a tecnologia permitiu não foi a tecnologia em si, mas foi a questão da mentalidade e o mindset, ou seja, a importância que nós temos de ter, claro, de que o mundo mudou, e ao mudar obriga a outras visões, e na nossa opinião, mais uma vez somos sempre a parte interessada, a inovação é sem dúvida o grande drive que leva a essa gestão da mudança, que leva a esse mundo da experiência, que leva a esse mundo digital, porque são as novas ideias. A gente defende como inovação ideia nova em ação. É a definição de inovação que nós defendemos desde sempre na Inova, desde 2008, quando começámos este projeto ligado à Holanda, onde a inovação é muito mais a capacidade de criar coisas que sejam implementáveis e que de facto tenham a capacidade de mudar o contexto, seja de uma forma incremental, mudança pela melhoria permanente, seja totalmente disrupção, mandar tudo fora e criar uma nova linha. O Uber foi totalmente Uber, os aplicativos de Cabify e por aí vai, foram uma disrupção, o Spotify uma disrupção, o Airbnb uma disrupção, mas a disrupção vale 5, 10% da inovação no mundo. A maioria da inovação ainda é uma inovação incremental, de melhoria contínua. Portanto, é mais fácil quando nós olhamos e dizemos: espera aí, mas então a inovação não é tecnologia, porque eu não sou a Apple, não sou o Facebook, eu não sou a Samsung para ter grandes volumes de software, não sei o quê, não é preciso. Isso hoje, o software as a service resolve a nossa vida
fácil, portanto, pegar nas assinaturas de como a gente paga, sei lá, 10 euros para ter o Spotify ou 5 euros para ter o Netflix, não sei quanto é que é em Portugal, mas enfim, os números é irrelevante. Nós podemos pagar X dólares ou X euros por mês a uma IBM, a uma Amazon, a uma Microsoft, e o que for, a uma Apple, e ter um conjunto de ferramentas para poder gerir o nosso dia-a-dia. Portanto, a tecnologia não é um bloqueio, ela está aí, cada vez é mais fácil. Eu acho que o grande bloqueio que está hoje em cima da mesa face ao contexto que vivemos é muita resistência das pessoas a entender que o mundo mudou e mudou rápido. Porque a gente escuta às vezes, mas no meu tempo isto não era assim. Os nossos pais, nós próprios, mas isto antigamente era diferente. Pois é, mas hoje mudou. E curiosamente, os mais resistentes à mudança, tipicamente a área política é uma delas, sem dúvida. Os políticos ainda acham que aquela se faz tudo da mesma forma como sempre se fez. Por exemplo, quando vemos as barracas que acontecem no mundo digital, porque os gajos não percebem que o mundo mudou, mas tipicamente empresas e profissionais que se deram bem ao longo dos anos e quando tiveram sucesso, que cresceram, que fincaram a sua bandeira, que são reconhecidos, e pegando nas grandes marcas portuguesas, Pingo Doce, Sonai, todas elas, os bancos, a própria PT, antes daquela confusão que não tem nada a ver com o negócio, tem a ver com uma questão política, enfim, são empresas que, porque tiveram sucesso e cresceram ao longo dos anos, têm a maior dificuldade em se transformar. Quem anda mais rápido na transformação? Chamados novos entrantes, tanto novos empreendedores, novas empresas que chegam ao mercado e porque veem que está tudo tapado no modelo tradicional, começam a criar coisas novas e aí começamos a ver, de todas as áreas possíveis e imaginárias, novas abordagens. Também, quando falamos de inovação, há um mito que é, mas eu agora tenho que inventar um novo iPhone. Eu tenho que ser agora a nova Apple. Sim. Não necessariamente. A Apple continua a ser a empresa mais valiosa do mundo, continua a fazer os mais críticos dizem que ela está morta, eu duvido, porque a gente continua a ver os números e eles continuam aí a dar cartas. Mas a Apple foi disruptiva, fez a grande disrupção, quando nos colocou a todos com um iPhone na mão e abriu o mercado para os smartphones e os tablets. Depois foi incremental, depois melhorou à exaustão. Eu, em relação a isso, aqui há tempos criei um vídeo, porque efetivamente nós vemos muitas vezes esta coisa de vou ser novo isto, novo aquilo, etc. E eu digo que o segredo, de certa forma, do sucesso de um Facebook, de uma Apple, de uma Google, é que eles não quiseram ser o novo coisa nenhuma. Ou seja, não se quiseram ocupar um lugar que ainda não estava ocupado por ninguém. E nós e tu também já ouviste falar de várias situações de novas empresas que apareciam para ser a nova isto e nova aquilo, e passado meia dúzia de dias já ninguém ouvia falar nelas. Porque as pessoas, esse é um tema excelente, porque normal, quando estamos nesta moda, isto a certa altura é uma moda, a inovação agora já foi o CRM, já foi o branding, com respeito por todos os que trabalham nessas áreas, agora a moda é a moda da inovação, agora a gente tem que ser inovador, e depois diz, não, eu vou ser o Uber dos supermercados, eu vou ser o Uber, não sei o quê. Não é assim, tem muito mais a ver com o que é que tu trazes para agregar ao mercado, o quanto tu és diferente, e diferente não pela diferença, diferente por relevante, que agrega alguma coisa, ou dizes, eu vou ser o Uber, não sei o quê, está bem, ok, já tem alguém que faz isso, se calhar melhor e mais barato do que tu, e essa é uma crítica que a gente faz muitas vezes aos empreendedores. Temos muitas empresas clientes que nos pedem para validar modelos de negócio, que eu tenho aqui uma ideia, e a primeira coisa que a gente faz é pega nessa ideia e mete no Google. Vê o que é que aparece. Depois vais ter uma surpresa, porque uma coisa é a gente pensar fechado em casa, no nosso escritório, na nossa sala de aula, ou o que for, e outra coisa é aquela capacidade que a gente tem que ter de olhar para fora. E estou vendo aqui a questão do Rodrigo. Eu vou colocar no ecrã. Então, inovação, é claro que eu posso me inspirar em quem faz. Eu posso me inspirar na Apple, na Samsung, na Sonai, no BCP, no BPI, em quem for, não interessa. Mas se eu disser, eu vou pegar naquilo que a Tesla fez para ser inovador, ok, tens aí 3 mil milhões de dólares para meter na conversa, é um nível de conversa, mas não conheço em Portugal ninguém que tenha essa capacidade. Por exemplo, então precisamos de perceber, mais do que imitar as empresas, e pegando aqui na frase do Rodrigo, mais do que imitar as empresas é aprender com elas, porque elas têm recursos. Nós temos clientes com milhões de dólares de recurso para investir em inovação, em pesquisa, em research, mas depois não conseguem criar verdadeiramente a diferença. Ela vem principalmente da dor. A gente fala muito que o inovador, a dor, não é? Três palavrinhas. A grande maioria dos negócios que deram certo
ou que dão certo, vêm muito da dor de alguém que diz, aquilo dava-me jeito, aquilo era simpático eu ter. Porquê é que ninguém pensou nisso antes? Dava-me jeito apertar um app, apertar uma coisa e chegar à porta de casa um táxi para me levar não sei para onde. Dava-me jeito de estar em qualquer lugar, seja na escola, no shopping, e ouvir uma música sem precisar de carregar um Walkman e 30 cassetes ou 40 CDs numa mochila. E aí nasce um Spotify. Dava-me jeito poder viajar no avião e não precisar de levar 5 livros às costas, que é excesso de peso, e nasce o Kindle e coisas do género. Portanto, a inovação vem muito mais da dor do que da inspiração. Da inspiração vem criatividade para poder resolver alguma coisa, mas a dor é ali o ponto crítico. Por isso é que a gente usa uma ferramenta, uma metodologia de Harvard, chamada Job to be Done. O Job to be Done basicamente é tentar entender o que é que leva uma pessoa a querer comprar o que tu tens para vender. E tem a ver com motivação, com propósito, com insight. Quando tu chegas à conclusão, quando tu consegues identificar o que é que motiva alguém para comprar o que tu tens, começa a ter um job to be done. Mas qual é o trabalho que eu respondo? Porquê é que eu respondo àquela pessoa? Porquê é que ela me contrata, ou me compra, ou me aluga? Porque é que ela aluga aquilo que eu tenho para vender e paga por isso? É porque reconhece que ali tem alguma coisa diferente. Muitos desconfortos que eu falo muito com a equipa aqui. Há 10 anos, quando a gente falava de tendências, mal pagava para a gente e tem um gajo louco ali, e mais um ou dois, que é o Carl Roth, que estava na Holanda, o Joe Pye nos Estados Unidos um pouquinho, o Mark Thompson também, mas o Richard Watson em Londres. Tinha ali 3 ou 4 rapazes que falavam disso. Quando falava de inovação, então, era uma coisa Apple, tecnologia, milhões. 10 anos depois, estamos a falar em 2018, antes começou em 2007, 2008, então 10, 11 anos depois, tu vês que a inovação está massificado, por bem e por mal. Toda a gente hoje fala na importância da inovação. Toda a gente, uns bem e outros menos bem, mas utilizam a palavra inovação para uma série de coisas. Eu digo que às vezes há uma malta que põe uns post-its na parede e acha que faz design thinking, mas temos de ter algum cuidado com essas coisas. Também há uns que acham que fazem páginas de Facebook e estão no marketing digital, quando a coisa é muito mais... estão na transformação digital, que é a coisa é muito mais profunda do que isso. Mas tudo bem, estamos a fazer o caminho. Sim. O interessante é que hoje temos muito mais gente a falar disso. Eu acho que a grande vantagem é que as empresas, os alunos, os professores, os empresários e os colaboradores, de uma forma geral, começaram a perceber que há uma nova lei universal a funcionar, e essa lei universal é a da mudança. E para se preparar para a mudança, que anda sempre mais rápido do que nós, portanto a pessoa começou a aprender sobre Bitcoin e de repente já apareceram mais 10 ou 15 criptomoedas tão boas ou melhores quanto. A pessoa começa a aprender sobre inteligência artificial e de repente já vem a versão 2.0, 3.0, 4.0, 5.0, já tem o robô humano, já tem a Sofia, que é o robô que ganhou a cidadania da Arábia Saudita, já está, peraí, mas o robô já tem cidadania de ser humano, já, ainda não percebi o que estamos aqui a falar. Quando falamos de super inteligência ou de machine learning, e vai para outro nível, e a coisa é tão rápido, que se nós quisermos acompanhar tudo nessa velocidade, ficamos loucos, ou seremos a próxima geração, que é a geração singularidade, em que a fusão homem-máquina acontece e, portanto, passamos a ter coisas integradas para expandir o cérebro, para sermos mais rapidamente hackeados ou monitorizados. Portanto, eu acho que é a melhor altura da história da humanidade é esta, porque o passado era chato. A gente se olhar lá para trás, para a história, para a vida, teve os nossos avós, os nossos bisavós, mesmo os nossos pais, era uma coisa sem muito desafio, vá lá, sem muita coisa louca a acontecer. De vez em quando eu vi lá um Woodstock da vida, mas quer dizer, mas não era uma coisa tão radical quanto isso. Nós vemos a quantidade de coisas que aconteceram nos últimos anos e a quantidade de coisas que se prevê acontecer nos próximos anos e temos 2 caminhos. O caminho do suicídio coletivo, daqueles que são mais clássicos, mais conservadores e acham que isto está tudo louco, está tudo fora da Matrix, e a malta que, como eu, onde eu acho que me coloco, que é, peraí, tem aqui muita coisa, muita oportunidade, muito conteúdo, muito desafio, e somos no meio de 7 mil milhões de pessoas no planeta, com capacidade de fazer alguma coisa. Enfim, nós na Inova achamos, enfim, com uma pitadinha de nariz empinado, que podemos preparar pessoas na divisão de educação, principalmente, mas na consultoria também, preparar empresas para o futuro, para aquilo que acontece, para aquilo que vem pela frente. E tem sido interessante, porque nós temos hoje a primeira Business School, a de Campinas abriu em 2014, portanto fez 4 anos este mês, e a de São Paulo fez 1 ano, mês passado. Portanto, são coisas bem novinhas, bem recentes, mas já transformámos muita gente, de pessoas que entraram
na Inova e que saíram a dizer, espera aí, o mundo é outro, eu vou mudar de carreira, vou fazer empresa, vou e algumas promovidas, outras conseguiram de facto impactar e transformar as empresas onde elas trabalham. E não estamos a ensinar nenhuma ferramenta, não estamos a ensinar o funil da inovação ou o mapa da inovação. São ferramentas, isso aí, qualquer SlideShare, qualquer pesquisa no Google nos dá, mas estamos muito em cima da importância do mindset, que basicamente é não podemos ficar parados, temos que andar sempre a correr atrás daquilo que nós achamos que são as mudanças, entender o que está a acontecer e tentar testar, fail fast, é a palavra de ordem muitas vezes, o conceito de ordem. Testa coisas, vai testando, vai aproximando da realidade. Mas eu tenho que fazer um projeto, que o meu chefe diz que tem que levar 2 anos para ser preparado. Não, daqui a 2 anos a realidade é outra. Isso é um dos problemas e tu certamente terás mais noção desta realidade, quando às vezes até os senhores professores universitários que dizem vocês têm que desenvolver um produto e quase estamos a falar de um ambiente muito hermético, assim uma caverna, sabe-se lá onde, em que tem lá meia dúzia de druidas a desenvolver um produto, isolados completamente do mundo para não estarem distraídos, e de repente aparecem com um produto que está completamente fora do mercado, desadequado, sem clientes, e estiveram ali a investir tempo, a investir dinheiro e etc. para fazer nada. Esse é um problema grave da educação no mundo, não só em Portugal. A educação está hermeticamente fechada, com salvo raras e honrosas exceções, obviamente. Claro. Mas está hermeticamente fechada sobre si própria, e quanto mais em cima, ou seja, quanto mais em cima o nível de conhecimento, o que quer dizer com isto? Quanto mais mestrado, quanto mais doutorado, quanto mais pós-doutorado, quanto mais pós-doutorado, mais hermética a pessoa se fecha. Porque se estabilizou, se consensou no mundo que o PhD era o state of the art do conhecimento. E hoje eu acho que a única coisa que a gente tem certo é que tudo aquilo que a gente aprendeu já está desatualizado. E eu tive professores no meu MBA, na minha pós-graduação, nos cursos que fiz, sempre tinha de tudo. Tinha que eles diziam, isto aqui é um roadmap, temos aqui coisas para a gente perceber o que é que está a acontecer. Eles diziam que aquilo era a verdade absoluta. E tipicamente os que diziam que aquilo era a verdade absoluta era tipo professor que já estava totalmente atualizado, que te obriga a fazer um projeto final de curso de 200 páginas, que ninguém lê, nem ele, só o engraçado que tem que fazer 200 páginas é que lê aquela porcaria, porque a certa altura tens que fazer 200 páginas para justificar uma coisa que não é justificável. Eu oriento projetos de MBA. Na nossa faculdade, na nossa escola é tranquilo, mas em outras, na FIA principalmente, e há uma regra, tu tens que, qualquer coisa que tu fazes de TCC, que se chama Trabalho de Conclusão de Curso, tem que estar suportado por autores, porque é a regra do mestrado, a regra do doutorado, tens que ir buscar o que os outros falam para justificar o que tu falas. Só que quando falamos em temas como inovação, em temas como transformação digital e todos os drivers tecnológicos, não há académicos sobre o tema. Não tens. Começam agora, em Harvard, em Stanford, em INSEAD, no MIT, talvez em um Instituto Politécnico em Lisboa e pouco mais do que isso, a falar-se academicamente de coisas como inteligência artificial aplicada, impressoras 3D, porque isto, quando eu falo no meu território, que é o da gestão. O meu território, do território da gestão é testas no mercado e levas para dentro da academia. Na área da engenharia, por exemplo, testas dentro da academia e depois levas para o mercado. Mas na área da gestão, que é onde a gente está aqui a discutir, não me interessa nada saber como é que se constrói uma inteligência artificial. Eu não quero saber. Eu quero saber como é que eu uso isso no meu negócio. Quero saber quem é a pessoa que me vai pôr isso a funcionar. Portanto, a dificuldade aqui, Sandra colocou essa questão importante, essa eu termino a ideia, depois eu coloco... A questão que se coloca aqui é muito mais uma resistência humana à mudança do que propriamente a dificuldade em aceder às informações. Se a gente quiser ser, com um bocadinho de tempo, qualquer pessoa que se senta à frente de um computador hoje, em 2 horas, 3 horas no máximo, sabendo onde vai pesquisar, encontra informação para os próximos 30 anos do que é que vai acontecer. Do World Economic Forum, à própria Innova, a Stanford, Harvard, London Business School, um monte de empresas, da Singularity, a Deloitte, a McKinsey, a quantidade, está tudo, e é free. Se a gente entrar no site da McKinsey e se registrar, é free, tem coisas maravilhosas lá, eu falo porque eles são meus concorrentes, eu acho que eles são meus concorrentes, eu gosto de me posicionar um bocadinho mais em cima, olha o nariz empinado. A McKinsey produz conteúdo maravilhoso que eu uso, está aqui portanto, é free, precisas de colocar lá o teu nome e o teu e-mail, mais nada, e claro, tempo para deglutir e degustar e mastigar toda a informação que roda, porque é muita, porque hoje se produz muito conteúdo. Aliás, o conhecimento humano, para termos uma ideia dos números, o conhecimento humano dobrava de tamanho em 2014 a cada 13 meses. Portanto, tínhamos um ano e pouquinho, e tudo o que havia disponível de conhecimento humano dobrava de tamanho. Em 2020 é a cada 12 horas.
Significa que de 12 em 12 horas o conhecimento humano dobra de tamanho e a cada 15, 18 meses tudo o que estava disponível na internet dobra de tamanho e temos, por exemplo, um Google sobre qualquer tema que tinha lá 500 referências, daqui a 12 horas tem 1000, daqui a 12 horas tem 2000, daqui a 12 horas tem 4000, daqui a 12 horas tem 8000, 16000, 32000 e é exponencial. Não acaba. Portanto, o grande desafio, acho que foi isso um bocadinho que a Sandra colocou aí, é de mentalidade. Porque não é um desafio de busca de informação. Não nasceu na geração informatizada. Muito difícil acompanhar e assimilar, mas estamos esforçando. Porque a questão é, mais do que assimilar, é acompanhar e saber filtrar. O grande desafio aqui é o que chama da curadoria do conteúdo. Eu não consigo saber tudo. Nós na Inova temos nós dizemos isso muito para a gente. No dia que um cliente me disser, olha, viu não sei o quê, e eu dizer, não vi, é porque eu não sou relevante para ele. Nós temos de estar sempre a tentativa de antenado, de estar, como se diz aqui no Brasil, estar antenado, um passo à frente daquilo que está a acontecer. E hoje não é difícil, porque hoje tens muita gente do mundo académico, ao mundo profissional, ao mundo empresarial, aos alunos, enfim, a produzir e a pesquisar. E, portanto, naturalmente, free, de forma gratuita, a compartilhar. Um dos melhores sites que eu conheço, e uma das melhores fontes de informação sobre tudo, é o World Economic Forum, o Fórum Económico Mundial. O Fórum Económico Mundial tem um site chamado Insights, Explore Insights, que é das coisas mais ricas que eu conheço, sobre tudo. Geopolítica, a África, a água, a tecnologia, a robôs, a seres humanos, está tudo lá. Portanto, hoje não é uma dificuldade aceder à informação, porque há empresas, há entidades, há instituições com fins lucrativos, sem fins lucrativos, subsidiadas, não subsidiadas, carolice de alguns, que fazem o processo acontecer. O desafio é a atitude das pessoas que estão encaixotadas dentro de uma cultura empresarial definida, do sempre foi assim, mais formal, menos formal. Se for na função pública, então é uma desgraça completa, porque aquilo ninguém se consegue mexer, por isso é que os países têm dificuldade em se reinventar, e por isso é que de vez em quando vem lá um sistema com pouca circunstância, um simplex da vida, e estou a usar o simplex como exemplo. Mas isso é uma coisa, é one shot, é uma vez na vida. Depois daí para a frente, nada acontece, continua tudo dificuldade extrema, porque há uma resistência do ser humano em aceitar que o mundo mudou. E só depois de se aceitar que o mundo mudou é que nós conseguimos passar a utilizar a inovação como uma ferramenta de gestão. Até lá, é uma ferramenta de meia dúzia de malucos que gostam de inventar coisas. Porque ainda temos aquela noção do cientista de cabelo em pé com a bata branca a fazer experimentos. E meio chamuscado. E o gajo da área comercial a dizer lá estão aqueles gajos do marketing ou da inovação a inventar coisas que ninguém consegue vender. Ainda estamos nesse paradoxo, ainda estamos nesse mito. E isso talvez o maior desafio que nós temos é esse. E eu acho que outro dos problemas que eu identifico no contacto com os clientes, com os empresários, é, por um lado, eles não sabem tudo sobre o negócio, mas pensam que sabem. Sim. Não, o meu negócio não é assim. Isto, atenção, porque este é um dos problemas que acham que sabem tudo e depois, repara, esta questão da inovação também encerra aqui um problemazinho, também eu entendo que se calhar é muito do ADN português, que é o melindre do ego. Porque, de certa forma, a partir do momento que eu digo que tenho que inovar, estou a dizer que neste momento eu não estou bem. Exatamente. Não, está bem, eu sempre fiz isto assim, né? Exatamente, que está-me a dizer que eu tenho que mudar, mas isto sempre esteve bem, como é que é? E temos esse problema também. Essa é uma mentalidade latina, não necessariamente só portuguesa, mas muito portuguesa, de que nós devemos, mas a minha empresa tem 250 anos, 100 anos, 80 anos, 20 anos, 30 anos, sempre foi assim, isto agora eu não preciso mexer porque está bem, a levar porrada, a perder negócio, algumas vão à falência, por uma questão de ego, totalmente ego, do ego, a humildade para perceber que o mundo mudou e que isso impacta no negócio, tem que ser crítica, a gente nem inova, todos os anos mudamos uma data de coisas no nosso negócio, no nosso portfólio, na nossa forma de atuar, porque o mundo muda. Eu tenho um caso, enfim, não vou falar das marcas porque elas são conhecidas e infelizmente em Portugal a marca principal foi à falência há muito pouco tempo, mas eu tive há uns tempos no Brasil com alguém que liderou uma marca no Brasil, e o dono dessa marca, português, disse, isto no Brasil já sei como é que é, já fui lá de férias, já comprei as lojas, durou 6 meses.
desculpa, quer dizer, não é propriamente a mesma coisa que vender em Portugal, que é um país de 9 milhões de pessoas, no Brasil, que é um país de 200 milhões, que é maior que a Europa. Portanto, às vezes é cego. Não, eu sempre fiz dessa forma, as lojas sempre foram assim, isto vai vender. Não vai, saiu, com o rabinho entre as pernas 6 meses depois, com um prejuízo brutal, porque quando metes dinheiro no mercado deste tamanho, quando aquilo dá certo, ficas rico, quando aquilo dá errado, estás desgraçado. E, portanto, saiu de rabinho entre as pernas e várias marcas globais portuguesas, a Sonai é uma delas. A Sonai estava no Brasil com os supermercados e veio com essa atitude de não sei o quê, e eles próprios assumiram que vieram errados, saíram, continuam no shopping center a dar-se muito bem, porque têm esse know-how e trabalham muito através da inovação. Enfim, a Sonai como um dos grandes casos de sucesso, mas também de insucesso, que aprendeu, pelo menos aqui no mercado, algumas coisas. Mas essa mentalidade que tu falas, muito dos egos, não é? Que se eu aceitar, não, mas tenho que ir de vai porque eu não estou bem. Às vezes não é isso, às vezes como o mercado mudou, aquela célebre frase, a equipe que ganha não se mexe, não faz mais sentido. É um peso no pé. Porque o ecossistema muda, as coisas à volta mudam. Eu sempre uso o caso do futebol. Não é? O Barcelona ganhava tudo durante uns... E a mesma equipa. E X anos depois deixou de ganhar. E ganhava o Real Madrid. E agora o Real Madrid está a 20 pontos de distância e o Barcelona está à frente. Porquê? Porque mudou algumas peças, mudou algumas pedras, não mudou o esqueleto principal. Tem lá o Messi, tem lá o Piqué, não sei o quê, mas mudou a forma de pensar. Porque se continuasse a fazer da mesma forma, continuava atrás. Então, é muito essa questão do mindset, e isso não se ensina, quer dizer, ensina-se, mas a pessoa tem que ter a predisposição para querer fazer alguma coisa com isso. Não adianta dizer, agora senta aqui que eu vou te ensinar a ser inovador. Se não tiveres predisposição para te abrir ao novo, colocares em causa, teres pensamento crítico e de certa forma tentares entender o que está a acontecer, vai ser difícil eu vi aqui há tempos uma frase que era lapidar, muito simples. Se não tens vontade de aprender, aliás, se não tens vontade de mudar, nunca vais aprender nada. Exatamente. Esse é o Toffler. O Alvin Toffler fala que os analfabetos do século XXI são aqueles que não vão conseguir desaprender e aprender de novo. Pego muito o meu exemplo. Eu fiz o meu MBA em 2003, portanto, há uns 15 anos atrás. Não vou dizer 100%, porque era se calhar uma injustiça com os meus professores, mas 95% do que eu aprendi naquele MBA, que era um dos MBAs mais requisitados e mais representativos em Portugal, hoje não só não se aplica na prática, zero, nada, como eventualmente fica para um quadro teórico de museu, dizendo que lá no século passado era assim que se fazia marketing, era assim que se fazia gestão de pessoas, era assim que se fazia visão estratégica, enfim, 95%, 90% do que se aprendeu ali hoje não se aplica. E, portanto, estamos a falar de 2003, 2004, em que já havia Google, primeiros passos, que havia lá um high five, já havia SMS, já havia internet, mas não havia a explosão de conhecimento, de partilha de informação que temos hoje e o impacto que isso traz para todos nós. É verdade, eu acho que, aliás, eu ainda, a ficha caiu-me em relação a isto digital. Eu vou-te explicar o episódio. Por acaso, ainda estes dias, num grupo de formação, eu falei neste episódio que me fez cair a ficha em relação ao que é o digital e as mudanças que vem trazer em termos de mentalidade, em termos de modelo de negócio, etc. Eu estava aqui em Viana, na Quinta-feira Santa, há uma tradição que as capelas e igrejas da cidade, a sua grande maioria, estão abertas. E então, na minha ingenuidade, na minha inocência, no meu piloto automático, o museu da cidade também tem uma capela muito bonita. Uhum. Isto acho que já é instantâneo, que nós hoje filmamos e fotografamos tudo que nos está à nossa frente. E aquilo tem efetivamente peças lindíssimas, e eu assim, deixa-me filmar e partilhar nos stories do Instagram e etc. Entretanto, vem uma funcionária do museu, muito esbaforida, escandalizada. Olha que não pode filmar, etc. E não sei o quê. Pronto. Havia e há aquele problema do ponto de vista da conservação das coleções, etc., que tem a ver com flash, que deterioram as coisas. Pronto. Aí eu sei perfeitamente e nunca uso, aliás, é raro usar flash. Mas aqui a questão é aquele mindset antigo, que é, se as pessoas veem os museus nas fotografias, depois não vêm cá visitá-los. Ok? E a minha ideia é assim, se as pessoas ao verem os museus
E ao começarem a ter experiências em relação aos museus, às coleções que os museus têm, à história das coleções, ao contexto em que o museu existe e que aquelas coleções foram criadas e existem, a partir daí é que nós vamos despoletar nas pessoas, e depois também temos que pensar em toda a questão da experiência, que é, não sei se já ouviste falar no modelo proposto pelo Ogilvy dos 4 E's do Marketing Mix. Não. Sim. Já. Pronto, a tua imagem voltou a bloquear. Então, entretanto, não sei se calhar seria melhor reiniciares a câmara, eventualmente. Pronto, e então, dando seguimento à conversa, a Ogilvy propõe um modelo novo em relação ao Marketing Mix. Nós temos o modelo mais conhecido, é o dos 4 P's, que é o produto, place, ou a distribuição, a promoção, a distribuição, promoção, preço e produto. E então, de certa forma, em forma de equivalência, a Ogilvy propôs um modelo bem mais atual, em que, por exemplo, sim, estás online. E então, o fator produto, e congelaste outra vez, deve estar muito frio por aí. Se calhar convinha fazeres um refresh novamente. Peço imensa desculpa por estes contratempos, mas só quem anda aqui nos diretos é que sabe que isto pode acontecer. E então, no que diz respeito ao produto, a Ogilvy, fazendo uma equivalência com o modelo que eles propõem, falam na experiência. E efetivamente, eu acho que faz muita mais diferença, e nós temos que pensar, por exemplo, um museu já não é só nós ficarmos especados a olhar para as coisas, ok, aquele quadro é do século XVI, que porreiro, depois vamos para o lado, aquele é do século XVIII, depois tem um vaso em baixo que é do século não sei das quantas, e as coisas começam por aí, ou terminam por aí. Eu entendo que e sobretudo quando estamos a falar, e até uso a imagem, a caricatura, digamos assim, que se os museus não se souberem reinventar, dentro de pouco tempo vamos ter museus de museus, se é que me faço entender. Sim. E eu acho que a questão aqui é toda esta, é nós criarmos condições, porque nós sabemos que, e se calhar também é o teu caso, nós íamos aos museus nas visitas de estudo da escola primária e depois na maior parte das situações não voltámos lá porque são experiências hediondas, não é divertido, não é emotivo ir a um museu. E eu acho que passamos às vezes nos museus quando viajamos, vamos a Madrid, vamos a Paris. Claro, porque fica bem. Fica bem. Exatamente. Eu não sei se tu já tiveste a oportunidade, por exemplo, eu estive aqui há uns anos em Valência e tem lá um museu do Príncipe Filipe, que é um museu de ciência, e é muito experimental. E eu digo, se um dia for a voltar a Valência, eu volto lá, porque eu tenho máquinas interativas em que tu tens ali uma experiência completamente diferente, em vez de estás para ali olhar para as coisas. E pronto, em algumas situações, na loucura, deixam de tirar fotografias. Tu ali efetivamente podes interagir, há toda uma experiência criada, que pronto, é evidente que também há recurso à tecnologia e etc. Mas há ali situações que a tecnologia que é usada não é necessariamente uma tecnologia ficção científica, é algo mais simples. E às vezes nós temos que ter essa abertura de espírito. Nós temos um caso aqui no Brasil de um museu que fez esse movimento, ou seja, pegou na IBM, e foi uma parceria com a IBM usou o Watson é a plataforma de inteligência artificial adaptativa, portanto ela aprende, a IBM diz que te entrega uma criança e tu ensinas a criança, é um bocadinho isso que acontece. E o que é que acontecia? Acho que o pessoal chega ao museu e conversa com o quadro. Então, quem és tu? E o quadro tem uma vozinha lá que explica a história dele. E, portanto, é nonsense, praticamente, é meio estúpido, não é? Mas é uma interação diferente. Não, mas faz sentido. Eu quero acreditar que faz muito mais sentido. Ele conta a história, ele interage, brinca, tinha lá um porco, um bicho, não sei o quê, e a malta brinca com ele, portanto, dá vida à coisa. E isso tem muito a ver com a questão tecnológica. O Rodrigo falou, acho que colocou aí uma nota sobre a questão da tecnologia, que é, sem dúvida, já há museus que apostam nas tecnologias para dar o nível de atenção dos clientes, sem dúvida, porque isso é fundamental
para o museu não virar museu, como tu disseste muito bem. Mas eu até vou mais longe, porque o museu ainda tem um bocadinho essa, eu ainda admito, não admito, mas ainda aceito que às vezes o museu possa ter maior dificuldade em se reinventar nesses pontos. O problema é que a maioria das empresas vão passar a ser museus porque não conseguiram ainda fazer esse é o problema. Sim. Tens casos, quer dizer, tens casos absurdos. Há um tempo, um caso de uma amiga minha que ligou não sei para onde, ligou para a empresa de telecom, mas mande-nos estava sem internet. Então, mas não nos consegue mandar um e-mail. Pois, para pedir, então mande-nos um fax. E tu paras, espera aí, onde é um fax? Primeiro, alguns, se calhar a geração mais nova, não sabe o que é. Mesmo que saibas, onde é que tu vais mandar um fax hoje? Tens fax em casa? Tens, quer dizer, às vezes a coisa fica tão ridícula, porque sempre foi assim, era aquele processo, se não sei o quê, manda o fax, não sei o quê, né? Que as pessoas falam coisas que não fazem sentido. Manda um fax aonde? Uma máquina de fax. Talvez a papelaria aqui embaixo na rua possa ter, sei lá, uma coisa do século passado. É muito essa questão. Eu gostei dessa tua colocação dos museus virarem museus. Eu acho que as empresas, muitas vão virar museus também, porque a gente vive, quando falamos da transformação, vivemos a chamada quarta revolução industrial. Essa revolução industrial tem tanto impacto como teve a segunda, ou seja, quando industrializámos o mundo, ou seja, passámos da agricultura, da terra, para a indústria. Perderam-se empregos, mudou-se uma série de coisas. Estamos a viver o mesmo. Hoje, pessoas que são puramente operacionais, execução pura, tendem a ser substituídas por máquinas, porque fazem muito melhor, muito mais rápido e muito mais barato. E, portanto, isso vai obrigar a uma mudança de mindset, de formação, de competência, de que a gente tem que perceber que a execução já não faz sentido. Aliás, em Portugal já não sei se ainda funciona, mas no Brasil, quando tu acabas uma licenciatura, o trabalho final de curso tem que cumprir a chamada norma ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Aquilo diz que tem que ser real 12, um espaçamento e meio, 2 centímetros para o lado, 1,5 centímetro abaixo, o caralho a 4, aquilo é uma confusão que ninguém se entende, tem 300 regras. E os alunos gastam de 2 a 3 dias para formatar aquela porra daquele documento. Tu tens um aplicativo hoje que jogas lá o Word e aquilo em meia hora te põe aquilo a funcionar. Portanto, porquê é que eu tenho que aprender uma execução regra, real 12, é uma máquina que vai fazer isso e eu posso ganhar tempo para pensar em outras coisas, relevância, criatividade, diferenciação, inovação, empreendedorismo, sei lá o que for. Então eu sempre falo para o pessoal que é mais do que aprender a fazer, há uma máquina que vai fazer melhor do que tu, aprenda a pensar. E ao aprenderes a pensar, naturalmente vais aprender a fazer. E quando tiveres uma coisa de execução, alguma máquina vai fazer por ti. Portanto, vais precisar de fazer uma pesquisa, o Google faz a pesquisa, antigamente a gente ia ao Atlas, ao dicionário, aquela porra Adicionpédia. Hoje vais ao Wikipedia, vais ao Google e aquilo faz a pesquisa por ti com muito mais rápido, muito mais eficácia e que permite o quê? Receber informação e curar informação. Nós hoje temos que ser muito mais curadores de informação e de conhecimento, transformando a informação em conhecimento, do que apenas uns meros executantes. Isso assusta muita gente, porque muitas pessoas, infelizmente, vão perder o emprego nos próximos anos para máquinas. A área industrial, sem dúvida, já está na ordem do dia. Em vez de ter... Nós estamos com um projeto aqui no Brasil para uma empresa na área financeira. E o head financeiro disse-me, eu tenho 300 pessoas na minha área, contabilidade, financeiro, e toda aquela parte de imposto, taxa, não sei o quê, tenho 300 pessoas. Eu quero trabalhar com 30. Eu quero que as máquinas, os softwares, resolvam 80% dos problemas, porque daquelas 300 pessoas, sei lá, 250, 260 estão a classificar documentos. Estão a ver se o documento tem a data certa, está no sítio certo, está com o nome certo. E essas 250 pessoas que vão, nos próximos 2, 3 anos, seja por interferência da consultoria da Inova ou de qualquer outra coisa, vão deixar de fazer aquilo. Vão fazer o quê? Há uns que vão dizer, eu quero me reinventar, quero reaprender e quero continuar útil. Outros que vão dizer, não, mas eu faço isto há 30 anos, não sei fazer mais nada. Meu amigo, a vida é assim. Portanto, por muito que isso doa, e dói ouvir isso, e não tem a ver com idades, porque aquelas, mas então os mais velhos estão condenados, os mais novos não tem nada a ver com idades, tem a ver com cabeça. Há muita malta aí de 30 anos que acha que já aprendeu tudo e que não precisa aprender mais e, portanto, sempre fez assim. E não sei, mas certamente terás ainda alguma reminiscência do teu tempo, não sei como é que é no Brasil,
mas um dos problemas que eu identifico nos miúdos que estão agora a acabar licenciaturas ou mestrados, agora com esta formulação de Bolonha, e a sensação que eu fico é que eles acham que já sabem tudo. Aliás, a reformulação de Bolonha, além de ser uma idiotice, na minha modesta opinião, não a reformulação em si, mas a forma como ela foi feita. Sim, exatamente. Porque, basicamente, eu participei da transformação da licenciatura onde eu dava aulas em Lisboa para Bolonha. E basicamente o que a gente fez foi compactar aquela merda de 4 para 3 anos e enfiar água lá abaixo a mesma coisa. Não, e eu continuo a dizer, com respeito aos meus colegas, trabalhámos juntos durante 6 meses, no final do dia, o que saiu dali, o abrolho que saiu dali foi enfia 4 em 3 e mete mais um mestrado. E tudo vai dar no mesmo. O que a gente tem é compactar para o gajo sair mais cedo. Portanto, quando a gente vê, na nossa geração, a pessoa fazia a licenciatura, trabalhava 2, 3 anos, fazia uma pós-graduação, trabalhava 2, 3 anos e fazia um mestrado. Tiramos académicos que faziam o caminho todo, mas é uma questão puramente académica. Então é um posicionamento. Eu quero ser professor, ponto, ainda que eu discuta a capacidade puro académico conseguir, no momento que vivemos hoje no mundo, ensinar tão bem quanto um teórico ou prático, mas isso é uma outra discussão para outra live destes. O facto é, a malta hoje sai aos 23 anos da faculdade com mestrados, sem saber escrever, sem saber explanar uma ideia, sem saber ir para uma sala, para uma apresentação, para uma reunião, sem saber apresentar em público, sem saber colocar os argumentos, sem saber integrar. E não estou a dizer que tem que saber, porque aos 23 anos tens que saber o que tens que saber aos 23 anos, mas de repente fez-se inflou-se a coisa de tal forma que é o que tu dizes, aos 23 anos os gajos saem, acham que já sabem tudo. Eu tenho 43, tenho 20 de carreira, tenho 10 a liderar uma empresa que, mal ou bem, é considerada, um pouco pelo mundo, por quem nos conhece, uma das mais competentes empresas na análise de futuro e tendências, e todos os dias temos merdas novas para aprender, porque joga fora e faz novo. Então, é isso. O problema começa na educação de base, passa pela universidade, sem dúvida. A universidade tem-se fechado cada vez mais, e Portugal tem feito isso ao contrário. Portugal tem fechadas o mundo académico, só podes dar aulas se fores mestre ou doutor, ou especialista, ou não sei o quê. E o Brasil tem isso na vertente muito académica, mas aquilo que interessa são as business schools, as escolas de negócios, os caras não estão muito preocupados com isso. Eu fiz licenciatura, pós-graduação, MBA, tudo em Portugal. Fiz depois em Harvard, Stanford, cursos executivos, portanto não são cursos abertos, mas são cursos relevantes, e não fiz nenhuma equivalência no Brasil. Porque a equivalência levava para aí 2 anos. Disse, desculpem lá, eu falo português, estou na mesma língua, no mesmo nível de língua, portanto não preciso de fazer equivalência. Para o mundo académico business school, os gajos não estão nem preocupados. Quanto mais cursos fora, melhor. Portanto, eu tenho, enfim, algum estatuto, digamos assim, nas faculdades, nas escolas de negócio onde dou aulas, porque fiz em Portugal a pós-graduação, o MBA, fiz nos Estados Unidos, a Harvard, não sei o quê. Em Portugal, e eu vivi isso na pele, os meus chefes de uma faculdade não davam aulas. Não, se não fizer o mestrado, se não fizer o doutoramento, você não pode dar aulas. Desculpe lá. O que me interessa, eu nunca vi nenhum presidente da empresa perguntar ao seu diretor de marketing se ele sabe qual é a definição de marketing segundo Kotler. Nunca vi isso acontecer. Mas já vi muitos presidentes de empresas dizer para o diretor de marketing: estamos lixados com este problema, vai lá e resolve. Claro. E as faculdades teóricas estão muito mais preocupadas na definição do Kotler do que na resolução do problema. Por isso é que eu chamo que Bolonha é uma idiotice a forma como foi implementada. Eu vou-te dar aqui um exemplo concreto, uma coisa que aconteceu comigo, que foi, há um grupo no Facebook chamado Facebook, não sei se já ouviste falar, vários profissionais em Portugal que estão lá reunidos. E então um dia houve lá um miúdo que estava a estudar esta questão. Qual é o mais correto? É marketer ou marketeer? Eu disse assim, olha, caga nisso, basicamente. O que eles querem, as pessoas, é que tu vais para uma empresa e resolvas problemas. É como aquela coisa do logótipo e logotipo. Isto para mim são questões paralelas que não... Mas, entretanto, amanhã houve alguém que me veio dizer é por causa de pensamentos destes que o português está como está e não sei o quê. Pronto, e eu aí, a partir daí, meti a viola no saco e fui-me embora porque não ia estar... Mas eu vou-te responder porque é que é marketer ou marketeer. Marketeer foi um nome criado em 99 em Portugal pela malta que fez a revista Marketeer, onde eu fui diretor de marketing durante 5 anos. Eu conheço bem a história. Tecnicamente, em inglês, é marketer, só com um E.
Só que em Portugal, os gajos resolveram dar ali um toque mais criativo e criaram a palavra marketeer. Não tem igual. É mais suave, é mais macia. Mas eu estou contigo. Caguei, como é que se chama? Mas é mesmo isso, quer dizer, nós estamos aqui a... E eu acho que nós cá somos muito conceptuais. Em vez de sermos operacionais... Sim, na massa não, ora bem, isto aqui é porque, pronto, temos aqui este conceito e afinal não pode ser aquilo, tem que ser aquilo, mas entretanto vem outro que diz que é de outra maneira. E é um dos nossos problemas. Mas eu agora ia pegar noutro ponto que tu falaste há pouco, do ponto de vista daqueles trabalhos operacionais, de certa forma, que são replicáveis por máquinas ou executáveis por máquinas. Nós também, e eu vivo numa realidade, estamos num país, aquele conceito da mão de obra barata, que ainda, de certa forma, ainda é uma realidade, e eu vivo numa região que é uma região pobre para o país, é uma região mais periférica. E a grande alegria, e aqui também a culpa também é dos políticos, é quando vem uma empresa, uma multinacional, se instala cá, dá 300 empregos, está aqui 10 anos, e nós já temos uma experiência de dezenas de anos em que nós sabemos como é que é o modus operandi destas empresas, que é, chegam aqui, montam a tenda, estão cá a quantidade de tempo que aquela situação é rentável, a partir do momento que aparece uma aldeiazinha na China ou na Bulgária, ou coisa do género, tem lá 300 ou 400 pessoas, trabalham mais barato que as que estão aqui, desmonta a tenda e vão-se embora. Isto é um erro recorrente e parece que ainda não aprenderam. Mas isso é a vida, não é? Isso é a vida de quem ainda não aprendeu que Portugal não pode ser um país que vai concorrer pela mão de obra barata, porque não tem como concorrer contra uma China, contra uma Índia, contra um Bangladesh, ou até contra uma Roménia, uma Bulgária, que estão aí. Exatamente, estão aí lá. Exatamente. E, por exemplo, as câmaras municipais e as entidades competentes, em vez de estarem aqui a fomentar uma lógica de empreendedorismo, mas um empreendedorismo bem feito, não é só dizer, olha, damos-te aqui meia dúzia de patacos, que é assim que está a ser feito. Sim, apresenta um projeto, temos lá... Apresenta um projeto, temos aqui os consultores também muito bons, que nunca na vida criaram nada, aliás. Exatamente, muito bons. Está cheio de professores de empreendedorismo que nunca criaram empresas, professores de marketing que nunca lideraram lançamentos de coisa nenhuma, professores de comunicação que nunca fizeram campanhas de coisa nenhuma, e por aí vai. Está cheio. Isso eu conheço também bem, infelizmente. E depois, fala-se em empreendedorismo assim de ânimo leve, ou seja, empreendedorismo é dar dinheiro às pessoas para elas criarem as suas próprias empresas e depois não há, e lá está, voltando à conversa, aquela cultura, porque nós ainda temos esse problema da inovação, do ser disruptivo. Porque, por exemplo... Não tens cultura. Tocaste no ponto certo, não há cultura. Exatamente. Porque eu, no outro dia estive a moderar não chamaria um debate, foi mais uma exposição de empreendedores, e houve lá uma miúda que reportou, digamos assim, este problema. Ela produz joias, umas coisas interessantes, produz umas coisas muito interessantes, mas tinha constrangimentos, quer do ponto de vista do tempo, quer do ponto de vista do conhecimento, em fazer outras tarefas, como, por exemplo, a questão do marketing, etc., e design, do ponto de vista de criar suportes para divulgar. Comunicação. Exatamente. E ela disse que tinha alguns constrangimentos, porquê? Porque não tinha muito dinheiro para pagar a um bom designer, a um bom especialista de marketing, e sentia-se um pouquinho mal se pagasse um pouco menos ao que estivesse a começar. E eu perguntei-lhe assim, do ponto de vista, vamos aqui ser pragmáticos. Exatamente. Eu estou a começar. Se eu vou tentar colar-me ao preço dos experientes, como é evidente, as pessoas vão dar o trabalho aos experientes porque já têm créditos firmados. Claro. Agora, a minha pergunta é esta, o que é preferível? É tu pagares pouco, mas criares aí uma situação de relação em que as coisas vão crescendo, as pessoas têm a oportunidade de trabalhar e mostrar negócio, ganhar menos, é certo, mas estão a trabalhar, estão a mostrar negócio e estão a ganhar dinheiro. Claro. E a mostrar trabalho. O que é melhor para ti? E depois também vais chegar a uma altura que o teu negócio vai estagnar, não vai avançar porque tu não tens, por muito bom artista que sejas, tens dois problemas. Se tu tens um bom trabalho, mas não divulgas,
ninguém sabe que tens. Se tu vais imputar tempo que à partida seria de produção, de criação, que é isso que tu sabes fazer efetivamente bem, para estar a fazer tarefas que não são o teu habitat natural, também do ponto de vista estratégico estás aí a cometer um erro porque não estás a alocar o teu talento àquilo que efetivamente te dá dinheiro e estás a distrair-te com outras coisas. Pronto, e ela lá começou a cair em si, agora por acaso já há algum tempo que não falo com ela, mas acho que percebeu a ideia. Mas este é outro dos problemas que efetivamente nós temos, que é, pronto, para algumas situações até nem é problema, é pagam o mínimo ou não pagam nada, mas pronto. Mas eu acho que temos também que pensar do ponto de vista de quem está a começar a empreender, temos que ter este mindset que as coisas não acontecem do dia para a noite. Não, e é preciso... Tempo. Exatamente. Leva tempo, e no mundo em que tu cada vez tens menos tempo, porque há a ansiedade, a falta de ar, eu chamo isso a falta de ar, é grande. Nós vemos vimos isso muito na Inova, nos nossos projetos. Eu confesso que eu sou um bocadinho falta de ar às vezes, queria que as coisas nascem mais rápido, mas tem o seu tempo, as coisas têm o seu tempo, e portanto eu sempre gostei muito da malta mais nova, e eu já fui estagiário, já fui júnior, e já fui, não é que seja alguém, porque não sou ninguém hoje, mas já fui menos do que sou hoje, enquanto, enfim, com um caminho. Portanto, 10, 20 anos de carreira, 8 países, dá um bocadinho, dá minimamente alguma noção, dá algum traquejo. Não dá muito, mas dá algum. Dá mais do que muitos pseudo-consultores em Portugal que acham que sabem tudo. Mas, de facto, a gente vê muito mais talento na malta mais nova, porque essa tem que ralar para conseguir se afirmar. Não é que a gente não tenha feito isso quando fizemos, mas eu lembro-me, quando eu acabei a minha licenciatura em 2097, eu entrei em 93, saí em 97, eu lembro que os meus pais iam, no meu tempo, se eu acabasse a faculdade, ou se acabasse o ensino técnico, eu tinha emprego. E sim. Mal ou bem, há 20 e poucos anos atrás, eu não tive grande problema em arranjar emprego. Fui trabalhar primeiro no BCP, como call center, depois um dos meus professores levou-me para a Publicis e eu comecei aí a minha carreira no mundo das agências e por aí vai. Eu estava almoçando outro dia com um amigo meu aqui, mais um português aqui no Brasil, e ele dizia, quando eu acabei há 30 anos a licenciatura na Católica, a Accenture ia lá, e a Deloitte ia lá, e não rapava 10, rapava os 70 melhores, com salários de 200 contos, que são 1.000 euros hoje, mais ou menos. Hoje, vais à Católica, é os 5 primeiros e olha lá, a receber 800 euros e olha lá. Portanto, a competitividade é maior. Temos mais gente a competir pelos mesmos cargos, ou temos mais gente a criar cargos novos, que eu gosto mais desta segunda opção, porque é uma lógica de poder abrir mais negócio, abrir mais processo. E inovação, eu acho que a inovação é tudo isso. A inovação é tudo que esta nossa conversa que vai com 1 hora, eu tenho mais 3 minutos antes de sair para uma reunião com um cliente aqui, mas eu acho que a inovação é tudo isto, é uma consciência em primeiro lugar, antes de termos verdades absolutas, faz isto, faz aquilo, acho que a discussão tem que estar rica sobre o que é que está a acontecer, para onde é que o mundo está a ir, quais são as grandes mudanças tecnológicas, sociais, políticas, económicas, o modelo económico está a mudar. O modelo económico está a crescer, está a caminhar para uma coisa de maior compartilhamento e menos posse. E isso tem impacto direto no modelo, seja ele capitalista ou comunista, não interessa, mas tem um impacto direto. Estamos a ver essas mudanças. E a pergunta que eu acho que se tem que ficar é como é que cada um de nós pode fazer diferença? Como é que cada um de nós pode fazer diferença para o mundo, se eu quiser impactar o mundo e ajudar os outros, ou para mim próprio? Como é que eu vou sobreviver e pagar as minhas contas todos os meses daqui para a frente? Uma coisa é certa, nós estamos num momento em que teoricamente vivemos melhor do que os nossos pais. Sim. Os nossos pais viveram melhor que os nossos avós, e portanto, teoricamente, o momento que o mundo vive é um momento de maior, entre aspas, abundância, face àquilo que era no tempo dos nossos pais ou dos nossos avós. E abundância de tudo. Nunca se teve tantas oportunidades como hoje, nunca se teve tanta informação disponível como hoje, nunca se teve tanta gente disponível como hoje, nunca se teve tanto avanço tecnológico, científico, académico como hoje, e portanto está rico. Nunca se teve tanta energia como hoje, nunca se teve tanta água como hoje. Mas ainda há muita gente que não tem água, é verdade, mas se a gente andar 200 anos para trás, ou se andar 300 anos para trás, a conversa era outra, porque há 300 anos atrás a pessoa morreu aos 32 anos, que era a esperança média de vida, hoje morre aos 90.
Portanto, só isso já dá. E quando olhamos na timeline do mundo, 4 mil milhões de anos, que é desde que a vida começou até hoje, a gente vê que as grandes mudanças aconteceram nos últimos 10, 15 anos. A agricultura, quando a agricultura entrou, levou 6 mil anos até a indústria entrar. 6 mil anos, quer dizer, a malta nasceu e morreu sem ver nenhuma diferença. E hoje a gente vê todos os dias coisas novas a acontecer. Eu acho que isso é a beleza do momento em que vivemos e é a beleza do desafio que temos de cada um de nós dizer, ok, como é que eu vou, com uma folha branca, começar a pôr aqui peças de puzzle para entender o que é que está a acontecer no meu negócio. Mas o professor não gosta, o colega não vai. Eu não tenho que alinhar contigo. Não é porque os outros estão a fazer tudo errado, tens que fazer tudo errado também. Podes ser o único a fazer certo. Eu defendo muito isso. O meu sócio, Marcelo Veras, fala muito da questão do comportamento de manada, que é aquela coisa, de repente há um que vai para a direita e viram todos para a direita sem saber porquê. Ou vira para a esquerda. De repente há um gajo que para e diz, espera aí, temos que virar para onde os outros estão. Agora, e é muito isso, de repente, elogiando o movimento, mas criticando o movimento. Agora a moda é o Web Summit em Lisboa. O Web Summit, 70 mil pessoas, 80 mil pessoas, 90 mil pessoas, agora a moda é ser empreendedor. E 90% daquelas empresas não vão chegar lá nenhum. 90% das empresas que se apresentam ao Web Summit não chegam, não passam dali. E não é por nada, é porque a dinâmica é esta. Para teres 2, 3 startups que dão certo, 2, 3 Facebooks da vida ou Spotify da vida, tens de ter 300 ou 400 deram errado. A regra é esta. Não podemos achar que todos vamos ser empreendedores tipo a Amazon. Porque agora o Amazon é que está no dia. Mas a Amazon, vamos voltar à fita, a Amazon quando foi criada teve 10 anos a dar prejuízo. E alguém teve que pagar aquela porcaria para hoje ser o homem mais rico do mundo, a empresa mais valiosa do mundo, não sei o quê. Mas depois de 10 anos de vida da Amazon foram muito difíceis. Será que os empreendedores estão dispostos a esperar 10 anos? Será que conseguem esperar 10 anos? Ou 5, ou 8, porque tens contas para pagar, tens filhos da escola, tens supermercado para pagar, e no final do dia, e isso começou a ver, saiu um estudo agora no Brasil, que eu gosto desse estudo, mas acho que ele representa um bocadinho o que se passa no mundo, que é uma boa percentagem dos empreendedores hoje, se tivessem um emprego de salário fixo, abdicavam do empreendedorismo e voltavam para o mundo empresarial. Porquê? Porque estamos a pensar de forma errada. Porque estamos a criar empresas com o mindset e negócios com o mindset da segunda revolução industrial, do século XX, quando no século XXI a conversa é outra totalmente diferente. E isso, eu acho que a beleza do momento é esse, porque estamos todos a aprender, estamos todos a fazer diferente. E a inovação é isso tudo, de certa forma. E há aqui uma questão que nós temos que pensar, é que as coisas não são tão definitivas como antigamente. Exatamente. É uma coisa que é importante, que nós percebemos que é a tal coisa, faz rápido, erra rápido para estar mais depressa certo, digamos assim. Exatamente. E a questão é mesmo essa, eu falo por mim, eu desde que comecei há 2 anos e tal, já fiz borrada à força toda, já fui por vários caminhos, mas no fundo é como tudo, se não tivesse desistido à primeira não estava aqui hoje. E isso também me enriquece, porque enquanto professor e formador, o facto de eu poder aportar ao meu público, os erros que eu cometi e dizer-lhes, se calhar para vocês também vai ser um erro fazer este tipo de abordagem, também me dá, de certa forma, uma riqueza maior do que um outro que aprendeu, e eu até gosto muito, mas por livros, nunca o conhecimento é o mesmo, até porque um dos problemas que eu identifico na academia portuguesa, sobretudo na questão no que diz respeito à área da gestão, é que nós somos educados com exemplos dos Estados Unidos, aqueles case studies, que nós, na maior parte das situações, nunca vamos ter aquele orçamento, nunca vamos ter aquele tempo, etc. E isto, desde logo, cria aqui um gap muito grande e tu certamente também deves ter tido este confronto que foi, tu chegaste cheio de ideias de empresas multinacionais a uma empresa dita que eventualmente não tinha esse orçamento e tu, vais fazer assim, mas não temos dinheiro. Não inventos, pá. Exato. Esse é um facto, sem dúvida é um facto. Temos isso muitas vezes. Eu acho que o que a gente tem que levar disso é ver com esse o que é que eles fizeram bem e ver o que é que isso pode ser aplicado à nossa realidade. Tocaste num ponto interessantíssimo, que é para fecharmos a nossa conversa, mas que é um ponto que tem a ver mais uma vez com a educação. Eu dei aulas em Portugal durante muitos anos. Eu acabei em licenciatura em 97, entrei como professor assistente em 97 e deixei de ser professor em Portugal
residente, permanente em 2011, quando me para o Brasil. Hoje continuo a convite do Luís Voga, tenho lá uma disciplinazinha na pós-graduação de marketing digital, em que faço por Skype, gravo, enfim, é quase uma conversa destas, não tanto mal propriamente dita, mas tive uns 15, 20 anos praticamente, 15 anos de aulas em Portugal. Eu tenho 7 anos de Brasil. Em 7 anos de Brasil, eu já dei tantas aulas quanto em 15 anos em Portugal. Porque tem a ver com uma escala diferente. Obviamente, eu tenho 30 turmas de MBA por ano. Em Portugal tinha 2. Mas, na grande maioria das turmas, isto é um sinal dos tempos, na grande maioria das turmas que eu dou aulas na FIA, por exemplo, eu tenho muitos alunos meus que são professores da USP, que são professores do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo é a melhor universidade da América Latina. Perdeu agora para o Unicamp, passou para o segundo lugar. Mas muitos que sentam lá e dizem, deixa-me cá aprender com este gajo, ver o que é que ele diz para eu poder levar para as minhas aulas. Eu tenho lá os doutorados, e os académicos, e os gajos da toga, e aquela malta que senta, há um tempo tive lá, PhD, pós-PhD, professor, doutor, não sei das quantas, chegou lá e disse, já posso assistir à sua aula? Professor, óbvio. Okay? Não, porque eu queria aprender com o que se traz, não sei o que. Eu vou ensinar o PhD. Então, isso é um sinal interessante. Tu, em Portugal, eu duvido que haja algum PhD aí que se sente numa sala de aula de uma pessoa com pós-graduação, de um executivo de mercado, com predisposição para aprender alguma coisa. Tenho dúvidas, porque conheço muitos e todos acham que são os donos da verdade. Tenho dúvidas. E isso é o primeiro sinal de que está tudo errado. Na sociedade, na educação, no mundo empresarial. Está errado. Eu fiz uma palestra agora na HSM aqui, HSM Management, é um evento que acontece em novembro, é um evento de gestão na América Latina, traz malta do mundo inteiro. São 6 mil pessoas e tem gajos dos Estados Unidos, da Inglaterra, os melhores professores, não sei o que, falam aqui. E eu fui lá em 2013 e agora fui lá em 2017 fazer uma palestra de 45 minutos. E o interessante era, tinha lá um professor da Singularity, que é hoje uma das referências mundiais. A minha palestra esgotou mais rápido que a dele, pelo menos fez-me bem ao ego. Não serve para mais nada. Ok. Mas tinhas ali pessoas de todas as faixas etárias, de todas as posições hierárquicas, do mundo académico, do mundo empresarial, para ouvir alguém, como eu faço muitas vezes, me sento e aprendo também. Em Portugal isso não acontece. Porque em Portugal o professor doutor ou o professor, não tem que ser só o acha que como eu vou aprender sobre o meu tema que eu domino. E e a mesma coisa que tu falas da questão da empresa, não é? O gajo que sempre fez daquela forma, porque é que ele vai mudar o mindset? Isso é um sinal da necessidade da mudança da cultura, que foi um tópico que tu colocaste há pouco. Não tem nada a ver com ferramenta, não tem nada a ver com software, sim, tem a ver com cabeça. E eu acho que nós portugueses, temos muito que aprender nesse ponto, porque nós não estamos preparados para errar. E os Estados Unidos nisso têm uma vantagem, eles conseguem andar rápido porque eles erram rápido e aprendem com eles. Nós temos dificuldade com isso, nós erramos e dói-nos na alma e porra, errei. Isso o dedo e essas coisas. Dizer, aquele gajo é um falhado porque fez uma empresa. É o que temos. Ok. Pronto, Luís. Olha, agradeço-te imenso. O filho acordou, entretanto, daqui a correr ao lado. Esta conversa foi um gosto, foi uma excelente conversa. Foi meu. O próximo queiras fazer, estou à disposição. São questões de arranjar a agenda e vamos aí. Ok, vá, Luís. Um grande abraço e muito obrigado. Até breve. Até breve, obrigado. Tchau, tchau. E pronto, foi esta conversa, espero que tenham gostado. Quem assistir depois, agora, se quiser deixar mais comentários, alguma questão, esteja à vontade. Quem depois estiver a assistir à gravação pode colocar dúvidas, pode deixar comentários, pode partilhar este vídeo com outra pessoa ou com os vossos amigos, se entendem que pode ser interessante, ok? Também podem deixar nos comentários sugestões de temas que queiram ver abordados, como por exemplo neste caso foi por sugestão do Rodrigo que nós estamos a fazer este direto, e fica então o desafio. Também quem estiver a ver, carrega aqui no botãozinho ou deste lado para subscrever as transmissões em direto, para depois receber uma notificação quando eu for para o ar, ok? Agradeço então imenso o tempo que despenderam para nos ver, espero que tenha sido do vosso agrado e até breve.